Bom dia. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Na verdade, eu sempre estou, mas eu estou aí, certo? Desse lado aí, recebendo, sendo ministrado. E hoje, mais uma vez, o Senhor me deu essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui ministrando a vida dos irmãos. Certo? O nosso pastor foi em uma missão para o Brasil, mais especificamente da cidade de Manaus. Não pode falar Manaus, porque tem um povo que fica animado aqui, né? Tem um povo animado aqui de Manaus. Essa igreja foi invadida por povo de lá. Certo? Mas eles são bênção. Certo? E então o pastor pediu que eu viesse aqui dar sequência nas mensagens que a gente vem recebendo sobre o reino de Deus. Certo? Já há cerca de 5 semanas, se eu não me engano, a gente vem recebendo mensagens sobre o reino de Deus. Já foi falado sobre como entrar, como herdar, como ser governado, como tomar posse. E hoje o Deus, com a permissão de Deus, nós vamos procurar entender um outro aspecto do reino de Deus, que é aonde ele está. Muito é falado, muito é ouvido sobre o reino de Deus. Muito é dito, o reino está aqui, ou o reino virá. Então vamos nas Escrituras procurar entender. Certo? No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, o nosso versículo base diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é um tempo em que Jesus começou a ministrar. Nós sabemos que antes de Jesus começar a ministrar o Evangelho e pregar as boas novas do Evangelho, teve um que veio antes e começou a anunciar: olha, no meio de vocês há um que vai batizar vocês de uma forma diferente da que eu batizo. Eu batizo hoje vocês para arrependimento de pecado. Batizo vocês nas águas. Porém vem um que vai trazer um fogo depurador. Um fogo que vai trazer uma renovação, que vai trazer o início de uma nova era. E esse que pregava o Senhor Jesus, esse que pregava a boa-vinda do Evangelho, as boas notícias do Evangelho, ele começou a ser questionado: quem é você? Os religiosos da época mandaram emissários até ele, dizendo: quem é você? Você é o Messias? Dizia: não. Você é Elias? Não. Então, afinal de contas, quem é você? Porque ele incomodava um pouco as pessoas. As pessoas chegavam para ele para ser batizadas e ele olhava e dizia assim: raça de víboras. Quem falou para vocês que vocês vão escapar do juízo que há de vir? Portanto, vocês devem se arrepender, para que o juízo não venha sobre vocês. E esse João, por pregar dessa forma, começou a incomodar as autoridades, os religiosos da época. E ele foi preso. Ele foi preso pelo então rei Herodes. E para ler todo o contexto do versículo de Marcos, que nós lemos só um pedaço, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 14, diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Hoje, quando eu venho aqui pregar o evangelho, ou então quando nós pregamos o evangelho a uma pessoa, nós falamos assim: o Senhor Jesus morreu pela sua vida, Deus te ama ao ponto de ter entregue o seu próprio filho, portanto, você deve se arrepender da vida que você tinha, crer no Senhor Jesus e você será salvo. Crer que Ele é seu único e suficiente Salvador. Isso é a maneira que nós pregamos a palavra hoje, sim ou não? Porém, naquele tempo,
Jesus estava pregando a palavra. Estava pregando o quê? O evangelho. Nós sabemos que o evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Mas ele estava vivo. Hoje nós pregamos depois de Jesus ser morto e ressuscitado. Mas ele estava vivo. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando ele começa a pregar. Ei, está cumprido. Tudo aquilo que foi pregado, desde a lei, desde os profetas, dos reis, tudo que foi pregado nos salmos, está se cumprindo agora. Chegou uma nova era. Então, tudo aquilo que tem sido, que vocês têm ouvido da lei e dos profetas, esse tempo chegou. Esse tempo está cumprido. E a boa notícia era essa. E ele continuou pregando nas cidades onde ele ia passando. Certo? A mensagem do reino de Deus era o centro da pregação de Jesus. Nós temos aqui no ponto 1 algumas sequências de parábolas que ele pregava. Por exemplo, o reino de Deus é semelhante a um rei. O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Ou seja, a mensagem central da pregação de Jesus era o reino de Deus. Então, com as parábolas que ele ia explicando e que ele ia contando as novidades do reino, ele ia falando o quê? A cultura do reino. Existe uma nova cultura. Como é que funciona o reino dos céus ou o reino de Deus? E dessa maneira ele ia explicando através de parábolas e através de muitos sinais que ele fazia que, olha, está se cumprindo o tempo que vocês esperavam. Certo? Nós sabemos que é uma era que estava se cumprindo, porém, nós sabemos também que nem todos entenderam, né? Então, era isso que ele começava dessa forma, certo? E falando de uma nova era que estava chegando. Nós temos hoje o exemplo, por exemplo, uma pessoa chega até aqui, se converte, começa a caminhar conosco no Evangelho, e nós chegamos para essa pessoa e diz assim, olha, agora você vai ter que conhecer as Escrituras. Você precisa começar a ler as Escrituras. Certo? E a pessoa começa a ler. E para ser bonzinho com ela, você diz assim, olha, começa nos Evangelhos, começa ali no Novo Testamento, começa nos Evangelhos, porque se você for para Gênesis, tem umas coisas ali que talvez você não entenda, aí você vai para Levítico, caiu em Números, aí já viu, né? Aí complica a coisa. Aí a pessoa desanima. Então a pessoa começa lendo os Evangelhos. Mas acontece o seguinte, aí ela começa a ouvir de reino de Deus. Porém, em algumas versões da Bíblia, especialmente em Mateus, fala de reino dos céus. Aí a pessoa vai dizer, começa a entender assim, então, como é que é então? É o reino de Deus, então o reino dos céus não significa que o reino está nos céus, é isso? Aí a pessoa acha então que ela precisa se converter, entender o reino, para quando morrer, for para o céu, porque lá tem um reino. Porém, o que a gente começa a entender com as Escrituras e começa a entender com as nossas vidas e começa a viver isso, é que o reino não é um local. Claro que ele vai se concretizar e vai acontecer num local. Porém, hoje, o reino de Deus ele é algo que vem de algum lugar. É algo que vem do céu e começa a tomar conta da terra a partir do momento em que Jesus veio à terra. Certo? Era uma era que estava chegando naquele momento. Certo? Não era algo que estava lá e que a gente vive aqui, morre e vai lá viver o reino de Deus. Certo? Porque nós sabemos que na era atual existe um Deus. Certo? 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz assim, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a gente vê que Jesus estava pregando, o reino está próximo, as palavras dos profetas se cumpriram.
Porém, nós sabemos agora, através da palavra, nós estamos vendo que existe um reino, existe um Deus que reina nesse mundo. Por quê? Porque a ele foi entregue a autoridade para governar os reinos deste mundo. Mas foi entregue por Deus? Foi o Senhor que entregou? Olha, está aqui, vem aqui, reina nesse lugar. Não. Nós sabemos que a autoridade foi dada por Deus a nós, ao homem. Só que o homem abriu mão dessa autoridade, de ser um representante desse reino, e entregou isso nas mãos do nosso inimigo, para reinar neste mundo. Porém, aí começa assim, às vezes, a fazer uma certa confusão. Então, o reino já veio? O reino virá? Ou então o reino não veio e ele vai virar no futuro? Então, nós temos um ponto aqui que eu pergunto, então, igreja, o reino de Deus é presente ou é futuro? Vejamos em Lucas 17, versículo 21. Diz assim: nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Porém, em Mateus, capítulo 13, verso 43, diz assim: então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Ué, a gente acabou de ler em Lucas que diz assim: ele está. O reino de Deus está entre vocês. Porém, Mateus fala assim: os justos resplandecerão. É futuro. Está é presente. Resplandecerão é futuro. Então, quem é que pode me responder essa pergunta? Quem acha que o reino de Deus é presente? Levanta a mão quem acha que o reino de Deus é presente. Quem acha que é futuro? Levanta a mão. Quem não acha nada? Quem não tem nada nem contra nem a favor? Tem gente que tem medo de se comprometer, né? Bom, o que Jesus veio foi revelar o grande mistério do reino de Deus. Esse é o grande mistério. Ele é presente e futuro ao mesmo tempo. O conceito é: aonde está o rei, aí está o reino. Aonde está o rei, ele reina. Aonde não está o rei, ele não reina. Certo? Então, o que Deus fez? O nosso Deus maravilhoso. Ele pegou um Deus que já reina no futuro, trouxe ele para a nossa era, fez ele nascer na barriga de uma virgem e invadir a nossa era. E aí, a partir de agora, você que crê no Senhor Jesus, você passa a experimentar o quê? O reino de Deus, que é um reino que se efetivará no futuro, mas que ele já pode reinar hoje na sua vida, amém? Porém, naquele tempo em que Jesus começou a pregar, as pessoas os religiosos principalmente da época, não entenderam muito o que ele estava pregando, certo? Em Mateus capítulo 12, versículo 24 a 28, diz assim: porque o que aconteceu é o seguinte: Jesus começou a fazer milagres, começou a expulsar demônios, e isso começou a chamar muita atenção das pessoas, e os religiosos começaram a dizer: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade dividida, ou casa dividida, contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Por quê? Os fariseus tinham isso, né? Às vezes tinha uma pessoa endemoniada, chamavam um religioso da época para tentar tirar aquele demônio dele.
exorcizar aquela pessoa. Aí ele diz, tá bem, então vocês estão dizendo que eu estou expulsando o demônio pelo poder do próprio demônio. Como é que é isso? Que lógica é essa tem no que vocês estão dizendo? Quer dizer, então, quando vocês expulsam, é uma coisa. Quando eu venho e começo a expulsar, é outra coisa. E como é que pode Satanás chega, fora Satanás? Como é que é isso? Como é que vai funcionar uma coisa dessa? Não tem a mínima lógica. Aí ele traz um outro ensinamento. Ele diz assim, em Mateus 12, 29, ele diz, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? Jesus não está mandando ninguém entrar na casa de ninguém, amarrar o dono da casa, está entendendo? Ele está dando um exemplo, uma ilustração, certo? Ele está dizendo que se existe alguém que está dominando naquele lugar, um inimigo, alguém que já entrou naquela casa e dominou, precisa vir alguém mais valente do que ele, amarrá-lo e aí saquear os seus bens. Foi o que Jesus fez. Quem são os bens que estavam presos na mão do valente? Sou eu, éramos nós. Jesus chegou, muito mais valente do que ele, amarrou, certo? Subjugou e nos tirou de lá das mãos dele. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, ele fala, quem não é por mim, é contra mim. Em quem comigo não ajuntar, espalha. Então, ele nos coloca nessa situação. É a situação binária. Ou você ajunta, ou você espalha. Simples. Sim ou não? Então, já que é simples, vamos seguir. Certo? Vocês estão entendendo até aqui? Ok. Então, no ponto 5, qual foi, 4? 4? Tá bom. Então, qual foi, aqui no meu ponto está dizendo 5, mas tudo bem. Vale o de vocês. Está todo mundo com boletim ainda, tá? Então está valendo aí o que está escrito. Qual foi a primeira representação do reino de Deus na terra? Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim, o Senhor Deus plantou no jardim do Éden, na direção do Oriente, um jardim, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós sabemos, nesse texto muito conhecido, que Deus plantou um jardim no Éden. Ele já tinha criado a terra, já tinha criado os céus, os rios, as águas, e ele criou um lugar chamado jardim, no Éden. E ele colocou o homem, para que o homem governasse e cuidasse daquele jardim. Certo? E nós sabemos também que todos os dias, na chamada viração do dia, o Senhor se apresentava a Adão. E o Senhor conversava com Adão. E o Senhor compartilhava com ele. Adão e Deus compartilhavam juntos aquele lugar. Nós sabemos até que o Senhor deu autoridade a Adão para dar nome aos animais. Por quê? Porque ele disse assim, olha, a terra está pronta, está perfeita, está bonita, é muito boa, mas não tem quem a cultive. Então ele colocou o homem ali para cultivar. Porém, o homem era o rei absoluto daquele lugar? Absolutamente. Ou seja, o Éden, o jardim do Éden, foi a primeira representação do reino de Deus na terra. Porque é um lugar material, um lugar físico, onde havia um homem de carne e osso, que governava de acordo com o reino de Deus. Ou seja, um pedaço do céu na terra. Amém? Um lugar terreno. Nós precisamos entender que céu e terra são duas dimensões. Porém, o Deus, no seu poder,
Ele criou esse local onde o céu se encontra com a terra. Por que então que Efésios fala que nós estamos sentados à direita do Pai nas regiões celestiais? Como que nós podemos viver aqui nesse mundo com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas e ao mesmo tempo estar sentado nas regiões celestiais à direita do Pai? Então nós vamos, pouco a pouco, vamos caminhando e entendendo essas coisas. Por quê? São duas dimensões, mas que elas podem se juntar. Amém? Perfeitamente. Então, houve essa representação. Nós sabemos, quando vira para o capítulo 3 de Gênesis, nós sabemos que aconteceu o momento mais trágico da nossa era, onde o homem perde aquilo que ele tinha, entrega a autoridade que ele tinha, certo? Peca, desobedece ao Senhor, e por conta disso, não há mais lugar para o homem viver num local santo, um local separado por Deus. Perdeu. Não vou nem falar aquela outra palavra, né? Perdeu, né? Por quê? Porque não cabe mais pecado e santidade. Então, naquele local, o homem foi tirado dali. Foi proibido de entrar mais naquele lugar. Nós perdemos esse acesso. Nós herdamos essa maldição. Ok? A princípio perdemos, né? Mas nós vamos seguir. No ponto 5, né? O propósito de Deus sempre foi habitar entre nós. Não é que assim, olha, perdeu, acabou, não quero mais viver com vocês, siga vocês para um lado, que eu vou viver aqui no meu reino. Jamais. O nosso Deus sempre teve. A palavra fala que desde antes da fundação do mundo, antes dele criar aquela terra, antes dele criar aquele jardim, antes dele criar o primeiro homem, ele já tinha esse propósito, habitar no meio daqueles que ele ia criar. Então a gente vai lá para Êxodo, depois que Deus levanta Moisés, liberta o povo, leva o povo para o deserto, nós sabemos que naquela travessia no deserto, Deus chama Moisés e diz assim, em Êxodo 40, no versículo 2, diz assim, no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro, ponha nele a arca do testemunho e cubra com o véu. Nós vemos que, se você for lá ler, nós temos as instruções bem detalhadas que Deus dá a Moisés para construir um tabernáculo, um local onde as pessoas iam até lá se reunir, porque ali estava o quê? A Arca da Aliança. E naquele local ia ser a nova representação do reino de Deus na terra. O local onde Deus iria se encontrar com seu povo novamente. Era isso que ele chamou, quando Moisés chama, diz assim, vai ao faraó e diz assim, deixa-me ir ao deserto a adorar ao meu Deus. Então Deus não fala nada em vão. Ele fala, nós temos que tirar esse povo que está escravizado, que está subjugado, que está impedido de me adorar. Então agora nós vamos levar esse povo, eu vou levar esse povo debaixo da minha mão, debaixo do meu poder, e eu vou apresentar-me novamente, e novamente eu vou ter relacionamento com esse povo, novamente eu vou estar no meio deles, novamente esse povo vai me adorar. Então no tabernáculo havia um lugar chamado Lugar Santíssimo. Ali havia um véu. Nós sabemos que o homem foi tirado da presença de Deus no Éden. Por quê? Por causa do pecado. Então, o pecado não pode habitar diante da santidade de Deus. Então, Deus separou um povo chamado a tribo de Levi, onde ia haver o sacerdote, nesse caso aqui era Arão, o primeiro sacerdote levantado da tribo de Levi, e ele tinha toda uma simbologia na vestimenta dele, só que ele tinha um papel. Ele tinha que levar uma vez por ano
Fora outras atividades, outras atribuições, uma vez por ano, ele tinha que levar, oferecer sacrifícios a Deus no Santíssimo Lugar para perdão dos pecados dele e do povo. Só que, como que um pecador pode entrar naquele lugar santo, na presença do Senhor? Ele seria fulminado ali naquele lugar. Então Deus levanta pede para que ele matasse um animal. Então ele chegava, antes de entrar, ele colocava a mão na testa de um animal, sacrificava aquele animal, e com o sangue daquele animal, ele entrava no santo lugar, para que aquele sangue pudesse fazer a expiação dos pecados do povo. Ele aspergia aquele sangue nos 4 cantos do altar, em cima da Arca da Aliança, certo? Pegava aquele animal, que era um cordeiro de 1 ano, perfeito, e oferecia aquele animal em holocausto. Ou seja, a morte que era para cair sobre as pessoas, caía sobre o cordeiro. E o cordeiro era oferecido em holocausto. E era totalmente queimado. Certo? Isso era feito para expiação dos pecados do povo. Quem governava Israel ali não era Moisés, não era o sacerdote Arão. Quem governava ali era o próprio Deus. Não havia primeiro-ministro, não havia presidente, não havia rei. Havia o próprio Deus governando em Israel. Certo? E agora, nós sabemos que havia o tabernáculo naquele tempo. E Deus falava assim: quando a nuvem sair de cima do tabernáculo e se mover, levantem acampamento, porque vocês têm que seguir a nuvem. Amém? Então, toda vez que se movia a nuvem, se movia o povo junto. Não tinha aquela coisa assim: eu vou semana que vem. Eu vou ficar. Vocês vão na frente, eu vou ficar aqui. Vocês conhecem gente assim? Diz assim: olha, eu vou a hora que eu quiser. Está entendendo? Só que é o seguinte: você quer ficar aí, mas você vai torrar aí nesse deserto. Porque de dia ele cobria o povo com uma nuvem. E de noite ele aquecia o povo com fogo. Amém? Era Deus vivendo no meio das pessoas. Amém? Então agora, no próximo ponto, há uma grande notícia. Que é aonde está hoje o tabernáculo de Deus. Então nós vamos lá para João, capítulo 1, 14, que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra, habitou, no nosso português, a tradução fica muito pobre. Porém, nos originais, essa palavra é skenu, no original grego, que é uma conjugação de um verbo que para nós parece esquisito. Mas para aquele povo, naquele tempo, era muito bem, dava para entender muito bem, porque eles celebravam essa questão do tabernáculo. Essa palavra seria como tabernaculou. Ele não é só habitou, ele tabernaculou entre nós. Então, vamos ler de novo o João 1,14, e no lugar onde habitou, você vai tentar falar tabernaculou. Então, vamos lá. E o Verbo e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, assim como no deserto havia um tabernáculo, certo? E que aquele tabernáculo depois foi substituído pelo templo, foi feito um templo depois, na época dos reis, certo? Quem sabe disso aqui? Quem lembra? Ok, nós sabemos que aquele templo depois foi destruído, que o povo judeu foi disperso. Porém, aquele tabernáculo, onde Deus se reunia no deserto, ele desce do céu em forma do nosso Senhor Jesus.
Então, ele é o novo tabernáculo a partir de agora. A partir de então, ele passa a ser o novo tabernáculo. E ele, por isso que ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E aqueles daquele tempo viram a sua glória, e tocaram, e apalparam, e puderam estar ali com ele, e puderam ser curados por ele. Então, era o reino de Deus andando no nosso meio. E onde tem o reino de Deus? Tem doença? Onde tem o reino de Deus? Tem possessão demoníaca? Então ele ia passando e ia curando. Ele ia passando e ia libertando. Aonde ele passava? Porque não tem como conviver o reino de Deus com essas coisas. Então ele era o próprio reino de Deus. O Filho de Deus encarnado. Então ele curava. Era assim, apesar de ser 100% homem, ele era o próprio reino. Por quê? Porque nele, como é que pode um 100% homem ser 100% reino, ser 100% Deus? Se um homem agora acabamos de acordar, se um homem normalmente, uma hora dessa, já cometeu uma série de pecados, não só em ações, mas em pensamentos, em palavras, de alguma maneira. Como é que um homem 100% homem podia ser 100% Deus? Porque nele não havia pecado. E como nós podemos, então, hoje, sendo homens, como nós somos, como pecadores que somos, como que hoje nós podemos adentrar ao Santíssimo Lugar, como fazia lá o sacerdote, no tempo do tabernáculo? Aí, o João Batista, em João primeiro capítulo, versículo 29, João diz, quando ele vê aquela pessoa chegando perto, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra do Cordeiro lá do tabernáculo? Que era morto, que era o sangue dele? João Batista, quando olhou, ele já viu, eis o Cordeiro de Deus. Esse aí é o que vai se sacrificar, e por causa dele hoje nós podemos entrar no santo lugar, através desse sacrifício, e para poder viver essa realidade. Foi por isso que ele fez. Em Efésios capítulo 2, versículo 13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo quê? Pelo sangue de Cristo. Vocês estão entendendo até agora? Estão vendo como Deus faz as coisas sempre com propósito, desde antes da fundação do mundo? Que ele tem esse propósito, e esse propósito vem caminhando e vem chegando até hoje conosco. Certo? Você hoje pode viver o reino de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Você pode viver hoje o reino de Deus. Então, naquele período, os discípulos estavam ali, vendo milagres, vendo maravilhas, deixaram tudo que tinham, estavam ali naquela imersão. 3 anos de seminário, direto com o Filho do Homem. Porém, Jesus começa a vir com uma conversa que eles começaram a achar meio estranha. Olha, eu vou ter que ir, viu? Está chegando a hora, eu vou ter que ir embora. Aí os caras, como assim? Como que você vai embora? Como você vai embora? Eu larguei tudo. Eles dizem assim, eu não tenho para onde ir. Eu larguei empresa, larguei trabalho, família, deixei tudo para te seguir. E agora você vem dizer que não vai embora? Aí ele fala assim, mas eu preciso ir embora para que ele venha. Quem é ele? E agora? Ele quem? Ele fala, que é mais importante do que eu. Como assim? Que Emanuel está aqui conosco e agora vem outro melhor? Desculpa. Então, aí ele começa a falar isso. Mas aí, na verdade, que eu já vou entrar na conclusão, é onde Deus apresenta o seu projeto, de fato, mais ousado.
vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei para vocês. E quando ele vier, ele irá convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que nós vimos a partir de hoje, a partir de agora, desse momento, a partir do momento em que você reconhece que existe um rei e que ele já reina, que ele sempre reinou, é como em Apocalipse fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o princípio de todas as coisas. O que você tem que fazer hoje? Apenas reconhecer que existe esse rei e dizer para ele, vem reinar. Dizer para ele, reina nesse lugar, reina na minha vida. E a partir daí você começa a experimentar o que de fato é reino de Deus. Então é o que nós viemos aqui hoje para entender aonde está o reino de Deus. Amém? Eu queria chamar os irmãos do louvor. Por favor. Então, aonde está o reino de Deus? Não entendi. Não, tá bem, obrigado. Então, em Gênesis era no jardim. Em Êxodo no tabernáculo. Em Reis era no templo. Nos evangelhos era no Filho. E hoje é na igreja. Hoje é na igreja que acontece os encontros do céu, o encontro dos céus com a terra. Então hoje não é mais através de um sacerdote. Hoje não é mais através do próprio Filho. Hoje não é mais num local, num tabernáculo, num templo. Hoje é através de você. Hoje é através da sua vida. Hoje é através da igreja. Então, esse lugar aqui nesse prédio, já foi muitas outras coisas. Aqui eu acho, parece que já teve uma escola de dança, já teve escola, já teve muitas coisas. Nesse local não existe poder. Mas por que pessoas chegam aqui e são impactadas? Por que pessoas chegam aqui e nós conhecemos testemunhos de cura, testemunhos de milagres? Por quê? Porque através da igreja é que acontece o encontro dos céus com a terra. E a partir daí nós podemos viver nessa dimensão, essa dimensão de poder, nessa dimensão de glória, nessa dimensão de milagre, nessa dimensão de cura. Por quê? Porque existe um povo que reconheceu, olha, apesar das minhas fragilidades, apesar do meu pouco entendimento, da minha fraqueza, da minha pouca força, nós temos um Deus que resolveu habitar entre nós. Ele morreu lá atrás, na cruz. E ele disse, é preciso que eu vá e envie até vocês um Consolador. Então esse reino é fato hoje. É você reconhecer hoje que ele reina entre vocês, que ele reina de fato. E que você queira dizer, vem reinar comigo. Vem o teu reino. E eis que naqueles dias, naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo com aquele povo. E acontecerá depois disto, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo teu eterno propósito, Pai, de viver no meio do teu povo, de governar sobre o teu reino, de estabelecer o teu reino na terra, Pai, através do teu povo, através da tua igreja, Senhor Deus. Pai amado, nós quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha contemplar cada coração, Pai. Que o Senhor venha contemplar as famílias aqui reunidas, ó Deus.
E que o Senhor venha, Pai, trazer a clareza e o ensinamento do Teu reino para cada um aqui, Pai. E para aqueles também que nos escutam, Senhor Deus, que o Teu reino seja estabelecido com poder, com glória, com milagres e com maravilhas, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco mais do Teu reino. Obrigado por poder celebrar isso junto com a Tua igreja, junto com os irmãos, Senhor Deus. E que venha o Teu reino, Pai. Que venha o Teu reino sobre esse lugar. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja Deus.